Boa noite. Tá começando aí então. Já já vai começar mais uma edição do nosso Escrevendo Poa. Eu tô na atividade aí, né? Acabei de sair de uma outra live no canal do Jornal A Verdade. Quem quiser conferir, dá uma chegada lá. Se puder mandar alguém aí, Cauã, Matheus, o Instagram do Jornal A Verdade. Para quem puder acessar, foi feito pelo YouTube, tá no Facebook também do Jornal A Verdade, a live que acabou de terminar, Marxismo e a Ciência, da sequência aí do canal do jornal, que é Marxismo em Debate. Então, saí daquela live, tô entrando nessa. O meu convidado na noite de hoje é um grande companheiro, aí, um grande camarada, o Stefan Chamorro, o professor Stefan. Eu vi que ele já estava por aqui com a gente. Então, Stefan, quando quiser, só pedir para participar aí que eu te coloco no ar. E daqui a pouquinho a gente vai começando, então, mais uma live da sequência que acontece todas as segundas-feiras, às 21 horas, pelo meu Instagram. E hoje a gente está então com uma novidade aí, né? Queria agradecer a nossa equipe técnica aí, o Matheus, o Cauã, o Bruno Xavier. Hoje a gente vai estar, além do Instagram, essa live vai estar aparecendo também no Facebook. Aí quem for comentando, quem for interagindo, eu só recebo quem interagir aqui pelo Instagram. Então o Cauã vai me mandar as perguntas pelo WhatsApp, mas aí é capaz da gente demorar um pouquinho mais para chegar nessas perguntas que vierem por outra plataforma. Então, Stefan, tu tem que pedir para participar aí, que assim que tu pedir eu te coloco no ar e a gente pode começar. Ó, tá chegando aí, boa noite Tainá, boa noite Márcia. Aí eu tô só aguardando aí o pedido do Stefan pra gente poder, pra ele poder entrar no ar. Eu vou te colocar aqui então, Stefan. Ah, que tá dando que tu não consegue. Tu tá pelo teu celular, Stefan? Porque precisa estar pelo celular pra entrar, pelo computador não funciona. Ali eu fui tentar te colocar ali e apareceu que não dava, de certo tu deve estar pelo teu computador. Aí então a gente já já vai começar a nossa live com a participação do Stefan. Queria aproveitar então, enquanto o Stefan vai tentando entrar ali, acho que ele deve ter ido buscar o celular. É, ele comentou ali que está no computador mesmo. Então já já a gente vai iniciando. Queria aproveitar para dar o recado aí, para quem não me conhece. Eu sou Vinícius Stone, sou pré-candidato a vereador na cidade de Porto Alegre e pela Unidade Popular. E a gente tá lançando aí essa pré-candidatura de maneira coletiva. Então, todo mundo que quiser contribuir, que quiser participar, acessa o link que está aí na bio. É possível contribuir de várias formas. É possível contribuir com propostas, é possível contribuir me chamando para conversar com círculos sociais, associações, sindicatos, entidades. É possível contribuir divulgando o nosso material aqui do Instagram, do Facebook. E é possível contribuir também financeiramente. Quem quiser ajudar a nossa vaquinha, é só chegar lá no link da vaquinha. Se puder mandar aí também o pessoal que está na contenção aí. Eu chamei aqui o Stefan, ó, boa tarde, Júlio. Boa tarde, não, boa noite. Eu comecei a outra live de tarde, acho que tá de tarde ainda. Boa noite, Luísa. Aí o Stefan entrou na tela aí com a gente. Boa noite, camarada. Consegue me Boa ouvir? noite. A gente vai. Como é? A Realmente estava gente... pelo computador.
Sim, eu fui te colocar ali, aparecia que ainda não conseguia entrar e eu pensei, deve estar pelo computador. Mas a gente vai aprendendo aí a tecnologia, eu tava falando, o nosso time aí tecnológico conseguiu nos colocar no Facebook hoje também. Então a gente está no Instagram e no Facebook. Então, a novidade aí dessa live de hoje. Então, Ah, tu tá me ouvindo bem, Stefan? tá, tô ouvindo perfeito. Beleza, então. Gente, hoje então a ideia é a gente discutir o, o tema da educação, principalmente aplicado aí ao nosso município de Porto Alegre. Eu tenho uma alegria imensa em fazer esse debate aí com o Stefan, inclusive porque o nosso programa da Unidade Popular para a Educação, ele foi construído num grupo de trabalho, né, com vários professores, estudantes, várias pessoas que entendem do assunto, e o Stefan foi um dos grandes colaboradores para a construção desse programa, auxiliou muito nos debates, na construção de propostas. O Stefan, que é professor do Instituto Federal, é historiador. Então, Stefan, vou te passar a palavra aí, te apresenta, e aí a gente dá Oba, início ao nosso debate. Eu já comecei a te apresentar, mas tu pode contar mais da tua história aí. tudo jóia? Tá dando para ouvir direitinho? É que eu não consigo me ver pelo celular, também tem mais essa ainda. Não, tia, eu sou professor do Instituto Federal desde 2013, tá? Desde 2017 eu tô lotado no campus Restinga, mas venho lecionando história desde que me formei, né, em 99, ali já de saída, entrei no concurso público que ocorreu depois de muitos anos que não havia, né, concurso no Estado, em 2000. Eu e mais uma leva de colegas recém-saídos da faculdade, e aí, desde então, nunca mais parei de lecionar. Apesar de ter feito pós-graduação, né, tanto mestrado como doutorado, sempre fiz dentro de sala de aula. Nunca tive uma interrupção durante todo esse período. E aí tive alguns pequenos interregnos, assim, como historiador, né? Fazer o quê? Tive que fazer os textos, né, da dissertação como da tese, e aí tive uma breve participação como historiador, mas sempre me vi mesmo como docente, acima de tudo como docente, e, e nunca me enxerguei, para ter verdade, sem humildade nenhuma, assim, nem falsa humildade, nem humildade, mas sempre como um docente, sempre como professor. Tá? E sempre me vi dentro dessa perspectiva do, do ensino do ensino básico, seja do fundamental como do médio, que são as experiências que eu mais desenvolvi ao longo da minha trajetória. Depois do Estado, tive algumas experiências por anos, né, na rede particular, e, por fim, a partir de 2013, exclusivamente no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E por essa vasta experiência aí que as contribuições, né, do Stefan são sempre muito valiosas aí para a gente estar pensando a educação que a gente quer pro nosso município aqui. E aí, antes de a gente entrar mais a fundo no debate, eu queria lembrar todo mundo que semana passada o governador Eduardo Leite arrombou o cadeado de uma escola situada na. Agora me fugiu o nome da avenida, bem na frente da escola de administração ali, que é a Escola Rio Grande do Sul.
A gente teve lá, né, no final da semana passada, essa escola, foram retirados todos os materiais lá de dentro, histórico de alunos, arquivos, inclusive itens pessoais dos professores e professoras dessa escola. A escola hoje se encontra ocupada, a Escola Rio Grande do Sul, e a gente, então, tá convidando, convocando todo mundo aí para se somar nessa resistência para que não seja fechada essa escola que se situa lá na Washington Luiz, o Matheus colocou muito bem ali. Então amanhã vai acontecer uma vigília a partir das 5 horas da manhã, porque há aí uma iminente tentativa de reintegração de posse por parte do estado do Rio Grande do Sul. Então, quem puder dar esse apoio, resiste aí à Escola Rio Grande do Sul. E falando então nisso, Stefan, para a gente já dar início ao nosso debate, um dos temas que a gente levantou, que surgiu em muitas discussões, né, da formulação do nosso programa para a educação em Porto Alegre, é a questão do analfabetismo. Então, hoje o município de Porto Alegre tem mais de 25 mil pessoas acima dos 15 anos que não sabem ler nem escrever, e a gente acredita que é papel do Estado, né, poder formar essas pessoas para estarem tendo acesso aí a esse conhecimento. Então eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa questão do analfabetismo, principalmente enquanto professor, quais são as estratégias que a gente pode ter, né, para combater o analfabetismo e garantir um acesso da educação para todos e todas, né, porque estudar é um direito humano. Sabe, quando fala em combate ao analfabetismo, eu lembro bastante de quando eu ainda estava na faculdade de História e havia uma grande ação em torno do combate ao analfabetismo promovido pelo movimento de alfabetização que existia aqui em Porto Alegre, o MOVA. E dentro desse esforço, eu lembro que alguns colegas já mais veteranos se engajavam dentro dessa proposta com o intuito de colaborar, e tinha todo um processo de formação dos educadores com o intuito de atuarem. E ainda há muitos docentes que são do município que participaram em diferentes momentos, tanto da organização como da atuação direta, que ainda, né, permanecem na ativa. E é uma pena, tá, que exista essa articulação não apenas de força, mas de construção de um consenso de que o ensino público ele está tomado por pessoas defasadas, por pessoas que não têm muito mais a contribuir, pessoas que estão apenas encostadas ou que absorvem o orçamento público de uma maneira a onerar o Estado. Tá? Mas existe todo... A gente acaba se acostumando com esses estrangeirismos, né, com um know-how, tá, entre esses vários colegas que, com o passar do tempo, foram vendo esse seu conhecimento subaproveitado, até mesmo não aproveitado, porque gradualmente essas estratégias de combate não apenas ao analfabetismo, mas também ao atraso na formação, né, em virtude das circunstâncias que levam tanto jovens e adultos a buscarem recuperar, né,
esse estudo que não foi possível complementar naquilo que a gente chamaria de tempo hábil, é, também sendo desassistidos, né? Pois a gente observa que ao longo dos anos as salas, os espaços voltados para a educação de jovens e adultos vêm diminuindo. Então, existe toda essa visão que tenta justificar de que não há qualidade, não há experiência a ser aproveitada, o que é uma grande mentira. Tá? Pois há ainda, né, educadores capazes de estratégias espetaculares. E eu não cansava de falar com nossas plenárias, assim, de pegar exemplos de colégios ali do entorno do IFE da Restinga, colégios municipais, cujos professores, em conjunto com os estudantes, promoviam projetos espetaculares para trazer para as nossas mostras, e isso não aparece, né? Isso não é mostrado, o que se configura como toda uma parte desse processo injusto que a gente vive, né? E dentro disso, acho que a gente até comentou um pouco, né, Stefan, agora preparando a discussão que a gente ia fazer aqui, é impossível não falar sobre a reforma administrativa que está sendo proposta pelo governo do Bolsonaro, né? Porque essa estabilidade que é tão importante para que se tenha de fato, ainda mais pensando num professor, numa professora, né? Se tenha de fato uma educação que não se submeta aos mandos e desmandos de um governo, né? E eu queria que tu falasse um pouco, enquanto servidor público, inclusive, sobre essa questão da reforma administrativa que está sendo proposta e como isso afeta a vida de todos, não só dos servidores, né? Cara, se tem uma coisa que funciona, é esse projeto de educação. No Brasil, ele é extremamente competente e bem aplicado, só que ele é feito para ser competente e atender a interesses que não são nem um pouco nem o das classes populares e nem do Brasil. Tá? Escolha a perspectiva que se quer abordar a questão, e qualquer um deles vai se ver que os únicos beneficiados desse processo são alguns setores de uma elite econômica já bastante beneficiada no processo como um todo. Se a gente for analisar o que acontece, né? Na medida em que se fragiliza a posição não apenas do servidor público em geral, tá? O que já é um problema, mas do professor em particular, algumas das ideias colocadas de ameaçar a posição da pessoa em decorrência do envolvimento com o partido político, né, como se supõe que possa acontecer, tá, e fragilizar a autonomia docente, tá, isso gradativamente tem um intuito de domesticar, né, a mão de obra, pois, evidentemente, num país de contínuo processo de desestruturação social e econômica, tá, de fragilização das relações de trabalho, as pessoas, e isso não é de se condenar, começam a ficar de tal maneira preocupadas com a sua condição que evidentemente não vão se furtar de
de engolir as suas concepções de mundo, as suas concepções de política, de Estado, né, em nome da sobrevivência. Né? Só que isso não é um processo que, como é que eu vou dizer assim, não é um processo gradativo do ponto de vista que vai acumulando de um lado só. É um processo perverso que vem por dois lados. Tá? Porque ao mesmo tempo em que existe esse processo de reformas, tá? Que não se limita à reforma administrativa, já vem junto com a ideia de reforma de previdência, tá? E um processo, um ponto de vista administrativo, que já vem de antes, né? Quando o envolvimento dos servidores públicos com o movimento sindical, tá? já se viu, né, já se viu atacado nos anos anteriores. Mas tem um movimento nesse sentido, e do outro, tu tem um contínuo processo de privatização, certo? De que maneira? Tá? Através do estabelecimento de parcerias público-privadas entre o Estado e escolas comunitárias ou também depois, tá? de outras modalidades, de outras origens, e como continuação desse processo, tá? Uma vez que, né, o orçamento da educação em nível nacional ele é um dos mais vultosos, tá? Tu também tem um processo de tentativa de privatização. Tá? Como é que isso vai acontecer? Da mesma forma como tem acontecido em outros segmentos, com a permissão, né, de entrada de entrada desses setores para disputar o orçamento. Tá? Vocês podem pensar que com a aprovação do Fundeb é uma vitória que liquida com essa possibilidade, mas essa não é uma vitória plenamente assegurada, né? Pois, embora não tenha se garantido o nível de possibilidade de envolvimento das escolas comunitárias ou escolas particulares de uma maneira geral ao dinheiro público, isso não quer dizer que outras estratégias não possam ser desenvolvidas. E o curioso é que quem é que está diretamente interessado, tá, nesse orçamento público voltado para a educação? São geralmente grandes grupos ou pessoas extremamente já ricas, tá, que estão por trás desse processo. Tá? Pessoas como a família Sirotsky, família Lehmann, né, família Gerdau Johann Peter, família Marinho, né, família Diniz, tá? São pessoas, tá, que estão por trás de diferentes grupos, tá, que atuam, sendo o mais famoso, né, mais conhecido, Amigos da Escola, e é impressionante como eles têm conhecimento de tudo que está sendo debatido e toda a legislação que está sendo aprovada, né? E eles têm uma apropriação espetacular do discurso, tá? E de todo o conhecimento que envolve essa área, justamente, tá, porque existe essa expectativa, né, no médio e longo prazo, de que esses capitais possam ser investidos, tá,
no, né, na educação através da captação desses recursos públicos, que, bem, nas circunstâncias do Brasil atual, se a gente for ver, é o que dá dinheiro. Na medida em que a economia está sendo destruída, o que essa galera faz? Tá? Quando tem uma estrutura produtiva, ou levam para o exterior e basicamente fazem o que dentro do Brasil? Acabam ganhando dinheiro como investidores na dívida pública. Essa é uma das estratégias. Outra, que já é de conhecimento notório, é a evasão de divisas, né, para o exterior, né, o dinheiro não tributado colocado nesses paraísos, e que maneira mais espetacular de, num futuro, poder reintroduzi-los dentro do Brasil, se não através de iniciativas como essa, que são uma possibilidade de ganhos maravilhosa, né? Imagina a possibilidade de serem remunerados com o dinheiro público à medida em que os profissionais da educação vão perdendo estabilidade, tá? Vão tendo seus planos de carreira destruídos, tá? Ao ponto de não verem no Estado uma possibilidade de subsistência honrada. Então é todo um processo daninho para a sociedade brasileira e particularmente, né, para nós, na educação. Né, Vini? Sim. Eu estava pensando aqui, enquanto tu falava, né, a gente vivendo em meio a uma pandemia, o como as coisas, enquanto algumas narrativas dizem que a pandemia tornou todos iguais, a gente sabe que é exatamente o contrário, né? A gente sabe que as desigualdades cada vez mais se acentuam. E como esses interesses privados, eles vão tão longe, né? O interesse pelo lucro, pela transformação da educação em lucro, que hoje a gente tem setores impulsionados por essa galera aí que tem muito dinheiro, que é dona de escola, é dona enfim, de escola, de creche, de tudo que é tipo de, todos os níveis de ensino, e que está fazendo buzinaço, protesta para o retorno das aulas presenciais, para poder garantir o seu lucro. Então, literalmente, a gente já vive uma situação em que a educação é completamente sucateada, como tu muito bem colocou. Mas quando a gente chega num cenário mais extremo, inclusive a própria vida das crianças é descartável em frente à possibilidade de obter lucro. Então eu acho que essa é uma defesa intransigente que a gente tem que fazer contra o retorno das aulas presenciais enquanto não houver segurança, né? Quando não for possível que as crianças possam estudar sem estar correndo risco de se contaminarem, contaminar a sua família e daí por diante, né? Não, só um detalhe agora que você está falando, me ocorreu assim, justamente são os pequenos e médios que dentro desse contexto vêm sofrendo e vêm crescer o risco de falência, né? Em compensação, se a gente for observar, os governos não titubeiam na hora de negociar acordos para o fornecimento de internet através de parcerias com a Vivo ou outras empresas, do fornecimento de plataformas que vão ser utilizadas por grandes empresários benemerentes, não é? Então, todo esse processo que eu já vinha te colocando, parece que está sendo experimentado nesse momento, né? Justamente à custa, né, desses desses menores que não tem nada para aproveitar e que vão sendo, né, colocados de fora do mercado. E o que os leva ao desespero de fazer coro a essas pressões pelo retorno imediato, tá? Que é basicamente também fruto do total
desamparo colocado às pessoas dentro de um contexto em que, após a injeção de mais de R$ 1 trilhão para os grandes setores financeiros, né, principalmente os bancos, que deveriam ter a contrapartida de colocar esse dinheiro na economia para que as pessoas pudessem sobreviver. Evidentemente, como isso não acontece, né, essa pressão acaba se colocando no intuito de desorganizar mais a sociedade, né? Da iminência do desespero, colocado a perda de poder aquisitivo, de perda de condições de trabalho, as pessoas vão pressionar, colocando em risco não apenas as crianças, né? Mas as famílias inteiras, ainda mais diante de um contexto pandêmico que a gente ainda não tem claramente mapeado todas as possibilidades, né, de contágio e dos danos que causam, né, o organismo. Então, é extremamente temerário, né? A possibilidade de um retorno é de um absurdo extremo. E ao mesmo tempo também, né, o Cauã mandou uma pergunta aqui, que é sobre a situação específica no IF, como está na pandemia, mas eu acho que é importante a gente incluir no debate também o contexto geral, né, do acesso ao ensino remoto, que também é uma dificuldade muito grande para boa parte dos estudantes, inclusive para os professores e professoras, né, que têm um sofrimento psicológico, uma carga aumentada de trabalho também, então dificulta, né, a vida de todo mundo e o como também se acentuam essas desigualdades, né? Até tem uma página que está lançou abaixo-assinado contra o retorno das aulas presenciais, se puder botar o link aí também, mas que é o Aula Remota para Quem? E que contém vários depoimentos de estudantes, de professores, colocando como está sendo esse contexto das aulas remotas, né? Então, como fica para o professor, para o estudante, esse contexto da aula remota? Sim, para o professor do ensino público, principalmente do Estado, mas também dos professores dos municípios, isso acaba sendo ainda mais pernicioso, porque tu já tens, né, todo um contexto anterior de não remuneração adequada, de não aumento de salário, de parcelamento, e essas circunstâncias que estão colocadas com o ensino remoto, tá, trazem uma série de outros malefícios, né? Como tu já citaste, além da questão psicológica, pois há uma série de angústias, né, que acomete aos docentes, né, às professoras, porque para além da novidade, que toda novidade já por si só já contém um elemento de angústia, tá? Nas circunstâncias colocadas em que o amparo real, um acompanhamento inexiste, tá? As pessoas estão tendo que, usando bem o chavão colocado, mas que é perfeito para descrever o que acontece, as pessoas estão pagando para trabalhar. Tá? Elas estão pagando luz, elas estão pagando internet, né, que não é barata e é de péssima qualidade. Tá? Então, isso aumenta ainda mais o sofrimento, tá? Porque tu está planejando uma estratégia e ela é comprometida por uma internet que trava continuamente, que tu cai da sala, que tu vai fazer um download, um upload, e leva sei lá quantos minutos, né, dependendo do conteúdo, para mais de hora. Então, isso tudo debilita. Tá? Bom, embora no IFE ainda não tenhamos, né,
embora esteja em processo de desenvolvimento as aulas nessa condição remota, mas quem já trabalhou nessa circunstância sabe que a produção de uma aula nesses termos colocados é muito mais complexo. Tá? Demanda uma quantidade de tempo bastante grande. Tá? E aonde está a contrapartida? Como se mensura a quantidade do esforço dispendido pelos servidores? E aí eu não me refiro especificamente ao docente, né? Pois aí, pegando o exemplo do nosso instituto, né, a carga de trabalho que tem recaído sobre os técnicos é algo desumano. Tá? Pois as pessoas estão tendo de fazer aquilo que executavam presencialmente, agora em outras condições, e igualmente, né, tendo de despender a sua luz. Claro, no caso do IFE ainda é possível fornecer uma quantidade relativamente adequada de material físico, mas aí tu vai transpor isso para a realidade do Estado. A crueldade, né, com que se está tratando os servidores, né, é absurda, né? É absurda, é indescritível. Sim. E não é só que muito se fala sobre a internet. Óbvio que a internet é um fator limitador gigantesco para tu acessar uma aula remota. Mas não é só a internet, né? A criança tem que aprender no mesmo cômodo que o irmão tá tendo outra aula, ou que alguém tá fazendo outra atividade, tem um avô, sabe? Exato. Não é uma realidade de todos poder ter um cômodo só para fazer a sua atividade ali, seja ela de ensinar, de ministrar aula, ou de assistir a aula, né? Então, são dificuldades que vão para além da internet, né? Não é só a internet. Mas assim, Stefan, acho que é impossível a gente não falar sobre a questão do ensino remoto e esse decreto criminoso do governador do estado de retorno das aulas presenciais a partir de amanhã. Mas eu queria também, né, que a gente pensasse um pouco sobre o futuro, né? Sobre a educação que a gente quer para a nossa cidade. Porque a gente sabe que esse retrocesso que vem acontecendo, ele tem um objetivo, né, econômico, um objetivo financeiro, de sucatear o serviço público, de garantir os lucros dos mega empresários do ramo da educação, ou que nem são do ramo da educação, mas investem nesse ramo, né? Como eles gostam de usar essa palavra bonita, que é investir. Para além disso, também existe um ataque ideológico muito forte que vem junto com essa privatização, com essa retirada de direitos, né? Então, uma das coisas que a gente debateu também bastante na formulação do nosso programa foi, do ponto de vista, né, até filosófico, qual é a educação que a gente quer no nosso município, né? Uma educação que seja para aprender a fazer conta e passar no vestibular, ou é uma educação para a vida, uma educação que ensine a pensar, uma educação que abarque aí vários aspectos, né? Então, do ponto de vista científico, social, de combate ao preconceito. Então, eu queria que tu trouxesse um pouco também sobre esse aspecto de qual é a educação, né? Que tipo de educação a gente quer. Tu vê, Vini, para tu ver, o que nós estávamos falando das complicações do processo. Tem uma parte da tua fala que eu perdi porque caiu a internet na minha casa. E como estou no telefone, até entrar o 4G, né, já se perdeu. Então tu imagina, eu não posso me queixar, pois eu me encontro numa circunstância e numa faixa da sociedade brasileira que é privilegiada. O que não quer dizer que o servidor público também é uma grande falácia.
Tá? Mas porque se tu for pegar, né, a grande maioria dos profissionais, né, como a gente já estava comentando, eles não desfrutam das mesmas condições de trabalho, tá, como eu tenho. E se eu tô caindo aqui, tu imagina a quantidade, né, de complicações que recai sobre, né, demais colegas. Mas, tu diz assim, em relação ao ensino de uma maneira geral, cara, é todo um complexo que, que é complicado de lidar, porque quando a gente fala em melhoria de educação, existe um componente que eu reputo como canalha, tá? que, que é muito fruto dessa construção de um ideário de que basta boa vontade, que tudo se resolve. Tá? Eu lecionei entre 2000 e 2009 na rede estadual, e há alguns espaços assim completamente abandonados pelo poder público, tá? Onde o aspecto, pegar as questões mais empíricas, assim, epidérmicas, melhor dizendo, tu entra em alguns lugares que te deprimem de tal forma, assim, pela desassistência do Estado, que não há como tu não te sentir, tu não sentir as tuas forças se esvaírem, tu te sentir dentro de um processo no qual tu é uma engrenagem pequena. Tá? Então, esse aspecto psicológico já tem um grande poder sobre a gente. Tá? Tu entrar em espaços onde a estrutura física, para além da questão estética, assim, materialmente, ela está toda contra ti, onde tu vê espaços né, onde o espaço adequado não para o ensino, mas para aquele lugar, para uma sala onde deveria ter 20 e poucos alunos, ter 40, tá? Aonde tu não tens um local aonde produzir, desenvolver conhecimento, compartilhar conhecimento, para além dos espaços convencionais de sala de aula, isso tudo depõe contra. Tá? Tu ter uma carga horária desumana, e desumana mesmo, assim, no sentido de como tu ganha, as pessoas estão inseridas numa faixa salarial, faixa que para sobrevivência, tá? Inúmeros colegas, né, têm contratos que os levam a trabalhar 60 horas. Tá? E aí tu vai querer que as pessoas tenham, né, uma inspiração que os coloca além da realidade. Tá? Isso daí é um engodo. Tá? Vamos usar o vocabulário convencional mesmo. Assim. As pessoas estão sendo submetidas a uma impressão onde toda a responsabilidade é jogada contra elas. Tá? De um protagonismo que elas poderiam ter e da qual elas abrem mão. Não, isso daí não existe. Tá? Como é que tu vai ter uma condição de atuar, tá? Com toda uma estrutura, com toda uma não assistência profissional e pecuniária, né? Que, tá? Que te coloca numa circunstância de ter tá? Como eu mesmo já tive, 25 turmas. E aí tem mais esse componente, né? Dependendo da disciplina que tu leciona, se tu tem um período, tu tem que ter 40 turmas para fechar. Então, isso tudo vai no sentido contrário de qualquer ideia. Tá? E ao chegar no IFE, tá?
praticamente, assim, dentro da realidade brasileira, é um espaço de possibilidades, né? Um espaço de construção. Tá? É longe de querer, assim, fazer uma apologia de que tudo pode ser resolvido, porque nós temos sérios problemas internos, tá? E como toda instituição, há pessoas que colaboram em número grande e em um número grande de ideias de esforço, há outras que, tá? Realmente, assim, fazem coro a toda aquela impressão nociva que as pessoas no senso comum têm contra o funcionalismo público. Mas, e a despeito, né, dos equívocos, inúmeros equívocos, né, que foram cometidos ainda durante as gestões que ampliaram e desenvolveram pelo Brasil afora, nós temos uma condição de trabalho que nos permite, justamente porque nós temos espaço físico para nos encontrarmos, para pensarmos e para nos relacionarmos enquanto produtores, reprodutores, debatedores de conhecimento com estudantes fora do espaço formal. Isso é determinante. Tá? Mas, claro, eu te digo que eu sou muito crítico, assim, muito cético em relação à educação nos moldes colocados, seja no ensino municipal, estadual, particular e federal. Né? Pois essa lógica que ainda nos permeia, que nos encastela como reprodutores, ou mesmo produtores, né, de conhecimento catedrático, né, de profissionais que foram educados como matemáticos, historiadores, filósofos, né, químicos, biólogos, né, numa limitação de conhecimento mesmo, que nos verticaliza e nos impossibilita, assim, por causa de todas essas estruturas, de nós nos desconstruirmos enquanto pessoas formadas numa perspectiva. Isso é desabonador. Isso vai levar muito tempo ainda. Mas o ponto de partida é esse, é ter uma estrutura física, tá? E uma condição de salários justos, né? Salários adequados que permitam que os profissionais de educação, e aí de novo, é importantíssimo frisar, não está falando especificamente de professores, tá? Pois a escola não teria como funcionar e não teria como produzir conhecimento sem uma série de outros profissionais, né? Sem esses elementos, tá? E a partir deles fazer essas experiências que são necessárias de acordo com as realidades em que os espaços de educação estão inseridos. Aliás, tem até um que é interessante, mas construído também de uma maneira extremamente nociva, que agora como é que é o mesmo nome? É um grupo que assinou uma parceria com o município de Porto Alegre, que tem como um dos estimuladores envolvidos, patrocinadores, o grupo da família Sirotsky, né? Que é o Lumiar? Luminar, isso daí, tá? Que tem estratégias extremamente interessantes, né? Mas funcionam dentro de um projeto que é praticamente uma caixa preta, né? Ninguém sabe exatamente como é que se deu essa parceria, tá? Qual é a contrapartida que o Estado, no caso a municipalidade, vai receber, tá? Será que esse conhecimento produzido vai, de alguma maneira, poder ser revertido para o desenvolvimento do ensino público de uma maneira? De que maneira essa proposta, que eu acho que
para muitos talvez lembre o que se desenvolve em outros países, como a Finlândia, né, onde os professores ocupam uma função de tutor e crianças de idades diferentes trabalham juntos na lógica de projetos. Até que ponto isso dialoga com a realidade em que está inserida, mas vejo isso numa perspectiva positiva. Mas na maneira como está constituído, faz-se crer que isso só pode acontecer através de investimento privado, que lá estão as mentes arejadas, que estão interessadas no desenvolvimento, o que é não apenas um absurdo, como é uma canalice, né? Pois tem pessoas produzindo conhecimento, se a gente for ver, se a gente tiver curiosidade, interesse mesmo de ver, né, a quantidade de experiências que, apesar de tudo, né, sendo desenvolvidas nas várias cidades do país, ensino público. E que obtém resultados bons. Tu colocou agora, e eu acho que é interessante, né, que se coloca numa ótica de comparação que chega a ser cruel, né, porque é o professor, a professora que tem ali os seus 40 alunos numa turma, que não tem nem cadeira para todo mundo, não tem nem papel higiênico na escola, e se tu não consegue ser o professor que tem aquela metodologia inovadora que sai no jornal que existe da iniciativa privada, o problema é tu, então, né? O professor que é o incapaz, que não consegue fazer aquilo que é melhor para os seus alunos, se coloca sobre essa lógica individual, tanto o problema como a solução, né? Quando alguém faz alguma coisa, é aquela mente iluminada que conseguiu... mesmo com as adversidades, fazer uma coisa, sabe? Quando, na verdade, para tu ter uma educação que, de fato, seja capaz de atender essas necessidades, tu precisa, como tu muito bem falou, de estrutura material. É impossível tu exigir, de um ponto de vista idealista, que o professor tenha a capacidade de fazer de aplicar uma metodologia inovadora, que não seja o professor, né, falando tudo para o aluno que ele tem que saber, o que ele tem que copiar, o que ele tem que aprender, quando ele tem 25 turmas, que nem tu falou, quando ele tem uma estrutura impossível de aplicar qualquer coisa diferente da repetição, porque é a única maneira de tu conseguir trabalhar, né? Então, é uma comparação injusta, assim, que se coloca quando se põe desse ponto de vista, né? É tão absolutamente injusta que, em todos os sentidos, porque esse profissional, qual é o tempo que esse profissional tem? Aliás, qual é o dinheiro extra que esse profissional tem para investir em livros? Ou, se não for, ele vai ficar o tempo livre dele inteiro baixando PDFs e aí tem que despender um tempo enorme navegando, baixando, né? E textos em PDF para poder se aperfeiçoar. Isso é profundamente injusto, né? Tu depositar uma expectativa e o pior, né? Tu jogar e provocar uma frustração sobre as pessoas, tá? Que acaba, a verdade, assim, gradualmente vai minando as carreiras de muitos profissionais, tá? Porque nesses 20 anos, assim, de colegas que entraram comigo, muitos casos, né, de pessoas assim brilhantes, que foram gradualmente abandonando a carreira, tá? E aí, mas não são excelentes professores que trabalharam comigo, que eram elogiados pelos alunos, que faziam das maneiras mais difíceis possível para a sua vida particular, tá? Desenvolver estratégias de ensino, mas que com o passar do tempo, justamente aí, foram abandonando, foram se desiludindo
em virtude das condições ofertadas, né? E foram fazendo outras coisas. Muitos deles foram fazendo concurso para assumir outras funções e até mesmo longe do magistério. E outros tantos, assim, tu vai olhar assim, na área de história, por exemplo, e outras irmãs assim afins, eu conheço vários, né, dos nossos colegas que... E não porque são maravilhosos, mas porque tinham um suporte, né, que outros tantos não puderam ter, e eu tive, tá, de poder, em alguma maneira, desfrutar de um tempo privado para mim, no qual eu tinha condições de me aprofundar no estudo. E outros colegas não têm. E aí tu joga para eles essa responsabilidade e provoca frustrações, tá, que praticamente assim destrói o ser humano. Destrói. Se fores ver, né, a quantidade de pessoas com problemas, N problemas de saúde causados, tá, por essa condição que é o chamado ensino no país, é impressionante mesmo. E aí eu falo em todos os níveis, e até mesmo no particular. É uma imposição da lógica, né, do sistema capitalista, que o indivíduo, por melhor que ele seja, por mais que ele se esforce, ele nunca é o suficiente, né? Tem sempre esse aspecto, né, da insuficiência, da incapacidade de parecer que as coisas nunca vão mudar, de que por mais que tu te esforce, tu não é capaz de promover uma alteração real. E acho que pra gente ir concluindo já, Stefan, que já tá quase fechando 1 hora, e quando dá 1 hora o Instagram derruba, é o máximo que ele permite. Eu acho que a gente, enquanto unidade popular, tem esse papel, né, além de formular as propostas do que a gente quer para a educação, do que a gente quer para a saúde, do que a gente quer para segurança, do que a gente quer para os aspectos, né, pontuais da nossa cidade, a gente ser aquela bandeira de esperança na construção de uma nova sociedade. Porque somente alterando completamente as estruturas da sociedade que a gente vive hoje, a gente vai ser capaz de promover uma mudança real na vida dos indivíduos. Então, eu queria te agradecer, assim, pela tua participação, pela tua contribuição. Acho que tem muita experiência, não foi só dessa live a contribuição que você tem dado, tem sido, né, de vários debates na construção desse programa da Unidade Popular. Queria deixar aí também, né, relembrar a todos e todas para que sigam a página para acompanhar aí o nosso material da nossa pré-candidatura popular, para que contribuam para a nossa pré-candidatura popular. Então, vou pedir de novo para o Cauã botar o link aí, quem puder, qualquer 10 pila nos ajuda a seguir em frente para tentar mudar essa lógica que se impõe hoje sobre a gente. E aí, Stefan, eu passo para te fazer aí as tuas considerações finais. Quando estiver dando tempo aí, eu te faço um sinalzinho aí para encerrar. Perfeito, Vini. Obrigado pelo convite. Bom, a gente vai seguir sempre nessa luta, porque a despeito das circunstâncias, a educação, assim, o ensino é uma paixão, e ver em camaradas dentro da UP esse mesmo sentimento de inquietação e essa preocupação, não apenas com o ensino, mas com todo o contexto social que necessita ser radicalmente transformado, é um alento. E é bom, né, estar junto com camaradas que compreendem que a educação é essencial num processo de transformação, mas que necessita ser acompanhada de um contexto muito mais amplo de transformação. Mas, né, seguimos junto, Vini. Seguimos até a vitória, camarada. Até.
Seguimos junto, abraço. Abraço, obrigado pela tua participação aí.